Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 23. Vamos ler do verso 35 até o verso 43. Lucas 23, do verso 35 ao verso 43. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Pai Santo, a tua palavra tem tudo o que nós precisamos para o alimento do nosso espírito, para que sejamos saciados. E mais uma vez chegamos à tua presença, meu Deus, com o desejo de ouvir a tua voz. Não viemos a este lugar ouvir os homens com suas doutrinas, nem filosofias, Pai, mas a palavra que procede da tua boca, o verdadeiro alimento que nos sustenta, é dela que nós precisamos, e aqui juntos te pedimos em oração: fala conosco, Senhor, fala aquilo que precisamos ouvir, muda os nossos conceitos e valores pelo poder do teu Espírito. E, Senhor, dá-me deste poder e desta unção, que o Espírito Santo me unja esta noite para que eu possa ministrar na palavra de acordo com a tua vontade e ser um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, quem não conhece esse texto, não é uma palavra sobre a crucificação de Jesus, na visão do Evangelho segundo Lucas, uma cena muito conhecida, muito retratada, e esse diálogo dele com um dos malfeitores, e tudo isso é bem conhecido até por quem não é muito íntimo da Bíblia. Jesus está entregando a sua vida ao ser crucificado, condenado, ele está morrendo entre dois malfeitores, à sua direita e à sua esquerda, dois homens, dois criminosos, que estavam ali debaixo de uma sentença de morte, bem merecida pelos seus erros. Esta é a cena que nós estamos vendo aqui. Um pouco antes, todos estão escarnecendo de Jesus. As autoridades, os soldados, todas as pessoas estão ali debochando dele. Debochando porque diziam: você não é o Filho de Deus, você não é o Cristo, então salva a você mesmo. E todos estão olhando para Jesus naquele momento de aflição. Mas no meio de tudo isso, de toda essa dor, de todo o sofrimento, um homem é salvo aqui. Um homem é salvo no último momento da sua vida. Talvez no último suspiro. Esse homem foi salvo por Jesus. É o que nos mostra a Bíblia Sagrada. E a salvação desse homem, ela tem muito conteúdo para nos ensinar a respeito do que é de fato a salvação. Algo que parece tão simples, algo que é tão falado nas igrejas, mas que talvez seja tão mal compreendido pelas pessoas que até frequentam as igrejas. O que é a salvação? Como pode alguém ser salvo na última hora? Como pode alguém ser salvo depois de uma vida de pecados? Como se deu o que está aqui escrito? E ali que eu quero comentar com você algumas coisas que vão nos ensinar
a respeito de salvação. A primeira delas, e talvez uma das mais importantes aqui ensinadas, estão aqui no versículo 39 e 40. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Um daqueles malfeitores, daqueles criminosos, fazia exatamente o mesmo que as autoridades, que os soldados faziam. Escarneciam, debochava de Jesus, dizendo: você não é o Cristo, porque não nos salva? É a narrativa da sua fala. No versículo 40, diz aqui a fala do outro. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? O que esse homem, também malfeitor, também bandido, diz ao ouvir o deboche do outro? Ele diz ao outro: você não consegue temer a Deus, nem nesse momento final da sua vida, nem percebendo que você está, assim como eu, sob uma sentença que nos é comum. Qual é a sentença comum aqui, irmãos? A sentença de morte, a condenação à morte. Ele diz: você está condenado à morte tanto quanto eu, e nem assim você consegue temer a Deus. A primeira coisa importante que é ensinada aqui é que toda a humanidade está sob a mesma sentença. Isso é uma afirmação bíblica bem clara. Todos estão condenados à morte. A sentença final de todo ser humano é a morte. Todos. Aquele malfeitor percebeu nesse momento que isto era uma realidade. Todos nós estamos debaixo da mesma sentença. Nós que temos a Bíblia, podemos ler em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, um texto específico sobre isso, em que a Bíblia nos diz: porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. A recompensa pelo pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas há algo gratuito que vem de Deus, que é a vida eterna. Então, a conclusão é: quem aqui nunca pecou? Quem na humanidade você conhece que nunca pecou? Tirando Jesus. Todos então terão como consequência a morte. O salário do pecado que iguala todos os homens sobre a face da terra. Como disse aquele malfeitor, todos nós estamos debaixo da mesma sentença. Esse é o primeiro princípio para que a gente entenda a respeito de salvação. Em Romanos também, no capítulo 3, no versículo 23, está escrito: pois todos pecaram, e por causa disso carecem da glória de Deus. O homem é carente da glória de Deus. Falta ao homem a glória de Deus, por causa do pecado que lhe separou desta glória. E a consequência do pecado, Paulo diz mais à frente, é a morte. É a recompensa, é o salário. É aquilo que é merecido por causa do pecado. Então, todos pecaram. Todos igualmente pecadores, todos igualmente sob a mesma sentença. Apesar dessa verdade, que foi vista por um dos malfeitores, o outro malfeitor não conseguia perceber essa realidade e continuava a escarnecer de Jesus como se ele nada pudesse fazer. É esta a situação em que se encontram hoje as pessoas que se recusam a render-se a Cristo. Estão fazendo exatamente o que fez este primeiro malfeitor a falar. Debocham de Jesus ao dizer: se você é realmente o Cristo, salva você mesmo, em primeiro lugar. Se você é realmente o Salvador, dá um jeito nisso aí, dá um jeito nesse mundo. Falta-lhes o temor de Deus. Falta-lhes o reconhecimento
de que Jesus é de fato o Senhor e é o único capaz de livrar o homem desta sentença a qual todos estamos submetidos. Então o homem pecador que não reconhece os seus pecados, que insiste em ignorar e escarnecer de Jesus e do Evangelho, está agindo exatamente como este primeiro malfeitor. Mas há um outro igualmente malfeitor, e não há distinção sobre o mal feito por um ou o mal feito por outro, porque pecado é pecado e iguala a todos, irmãos. A Bíblia não diz qual foi o crime do da esquerda nem do da direita, mas todos estavam condenados à morte. A Bíblia diz: todos pecaram e o salário é a morte. Não diz de uma graduação do pecado que dê um salário diferente. Ela diz que qualquer pecado que está presente em todos gera o mesmo salário, a mesma morte. E aqui nós vemos um outro ladrão condenado sob a mesma sentença, no verso número 41 que nós lemos aqui, declarando o que ele diz. Estamos sob igual sentença. Olha o que ele diz no verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha o reconhecimento deste homem. Reconheceu ser justa a sua condenação. Reconheceu que ela é correta. Deu o braço a torcer e admitiu a sua culpa, dizendo: eu estou aqui condenado porque eu sei que os meus atos assim o merecem. Irmãos, quando a Bíblia diz todos pecaram, carecem de Deus, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a gente ouve alguém dizer, qualquer pessoa dizendo: eu não sou pecador, eu sou inocente, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu cuido dos outros, eu faço caridade, eu colaboro, eu sou prestativo. O que esta pessoa está fazendo é negando o que a Bíblia diz sobre ela. De alguma forma acusando a Deus de injustiça. De alguma forma dizendo: eu não merecia esta morte. Eu não deveria morrer porque eu sou uma pessoa tão boa. Mas esse ladrão, o segundo ladrão, ele disse: eu reconheço a minha culpa. O primeiro passo para que alguém seja salvo, irmãos, é reconhecer a culpa, é reconhecer a justiça de Deus. O homem morre porque isto é justo diante de Deus, porque o homem pecou contra Deus, e a tendência do homem é permanecer no pecado. E todos nós pecamos, por melhores pessoas e seres humanos e cidadãos que nós sejamos na sociedade, nós cometemos erros. E esses erros são a evidência de que somos culpados. Não se busca um atenuante, porque a culpa é certa. Mas quando eu não reconheço a culpa, eu não posso ser salvo. Como salvar alguém que não se reconhece? O que fez o primeiro malfeitor foi dizer, sem se preocupar com o que tinha feito: você não é nada do que diz ser? Se você é, por que não salva você e também não salva nós? Como quem diz: eu estou aqui nessa cruz injustamente, eu deveria estar solto para cometer mais pecados ainda. Então ele questiona, mas o segundo não questiona, pelo contrário, ele diz: eu mereço estar aqui, mas eu reconheço que esse é inocente. Esse não merecia de maneira nenhuma estar aqui. E isso, queridos, é algo essencial para a salvação. Enquanto o homem não se reconhece perdido, ele não pode ser salvo. Em Lucas 19:10 está escrito: o próprio Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A quem Jesus veio salvar? Ao perdido. Ao que se reconhece, ao que se identifica, ao que concorda com Deus que é pecador e que está perdido. Quanto mais alguém se auto-justifica, mais afastada esta pessoa está da salvação. Mais próxima ela está da morte, que é o salário comum a todos nós. E quando o homem se reconhece culpado, na verdade ele está apenas concordando com aquilo que Deus já sabe sobre ele. Em primeira epístola de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, no capítulo 1, do versículo 8,
até o versículo 10, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, o que acontece? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Enquanto eu continuar dizendo que eu sou uma pessoa boa, que eu ajudo todo mundo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não concordo com Deus, eu faço Deus de mentiroso. Eu estou dizendo, é mentira que todos pecaram, é mentira que o salário do pecado é a morte. Mas no dia que eu concordo com Deus e confesso com a minha boca, eu sou um pecador, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados. Foi por isso que aquele homem foi salvo. Não foi porque ele fez uma obra, não foi porque ele construiu um prédio, não foi porque ele fez caridade. Ele foi salvo porque ele reconheceu o seu pecado e aquilo que ele merecia como salário pelo pecado que cometeu. Então ele é salvo porque ele confessou os seus pecados a Jesus. Ele é salvo por causa disso. E a Bíblia mostra para a gente vários exemplos de pessoas que reconhecem a sua culpa e por isso são justificados. Como eu disse hoje pela manhã, ser justificado significa que não existe justiça em mim. A justiça me é atribuída. Quanto mais eu digo que sou justo, mais injusto eu me torno. Porque eu quero atribuir a mim mesmo algo que eu não sou. Eu quero trazer para mim mesmo algo que eu não tenho. Justiça, só quem me dá é Deus. Então a Bíblia diz que ao sermos salvos, nós somos justificados por Cristo mediante a fé. Então eu recebo uma justiça, ela me é atribuída, embora eu seja um pecador. Os crimes que aquele homem cometeu, eles continuam sendo crimes, continuam sendo mal feitos. Mas a ele é atribuída justiça, porque ele confessou e admitiu os seus crimes diante de Jesus. E esta justificação acontece com alguns personagens bíblicos mostrando para nós como deve ser a nossa ação diante de Deus. Um texto conhecido está em Lucas, no capítulo número 18, no versículo número 10 ao versículo 14, é uma história muito importante contada por Jesus. Em Lucas 18, do verso 10 ao 14, Jesus ensina numa parábola: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu era um homem religioso, um homem que guardava a lei, guardava os detalhes e acrescentava mais detalhes ainda. Era um homem extremamente zeloso da sua religião. E o publicano era um homem mal falado, era um cobrador de impostos para os romanos, era alguém que trabalhava para o inimigo, era alguém que normalmente usurpava mais do que os impostos devidos, era alguém corrupto que embolsava mais do que deveria. E esses 2 homens, diz Jesus na sua parábola, entram no mesmo templo. E diz a Bíblia que eles estavam ali com o propósito. Qual o propósito? Orar. Orar é falar com Deus. E aí Jesus continua na história dizendo: o fariseu, posto em pé, orava. Só que ele orava diferente. Ele orava dele para ele mesmo. É meio maluco isso aí, né? Está falando com você mesmo, não está falando com Deus. Mas acha que está orando. Porque ele é religioso, porque ele é zeloso, porque ele se orgulha daquilo que ele é. Ele gosta de usar o terninho dele na igreja. Ele se orgulha da sua posição. Então ele olha para Deus, finge que fala com Deus, mas está falando para ele mesmo. Ele está dizendo aquilo que ele quer ouvir. Orava de si para si mesmo desta forma. Olha a oração dele: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, tudo que o publicano era, adúltero, nem ainda como este publicano aqui do meu lado. Tem gente que dá indireta na oração, né, irmão? Esse aí dá uma direta na oração. Já viu? Tem irmão que dá uma indireta, está orando, aí fala: oh, Senhor,
cuida daquele irmão, porque ele me fez mal, mó safado, fez isso, fez aquilo outro. É indireta, né? Esse aqui não, esse aqui, eu não sou igual a esse cara, não. Eu não sou desse tipo aqui, ó, publicano, safado, não sei nem quem deixou ele entrar na igreja. O diácono falhou, deixou esse cabo entrar aqui. Ele não é nem digno de estar aqui. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou assim. Eu sou de uma outra qualidade. Eu sou um cara bom. E jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, ele deu o seu currículo para Deus. Ele estava querendo emprego, né? Deu o currículo. Senhor, eu sou isso aqui. Se o senhor não sabia, estou lhe dizendo agora, na minha oração. E aí do lado dele está lá o publicano, né? Acusado, apontado, escorraçado, mal falado, fama ruim na cidade. E o publicano também em pé, longe. Fariseu não fica longe. Fariseu quer o altar, né? Fariseu, se puder, ele sobe no altar e tira todo mundo lá de cima. Mas o publicano está longe, ele está lá atrás, porque ele não acha que ele é digno de chegar mais na frente. Ele não se vê como merecedor de algum aplauso. Então ele está lá atrás, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, cabeça baixa, olhando para o chão. E a Bíblia diz que ele batia no peito, e a oração dele é simples: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Deus, me propicia alguma transformação, porque eu sou um pecador. O fariseu em nenhum momento reconheceu que era um pecador. Pelo contrário, ele reconheceu que ele era um cara maravilhoso. Jejua, dá dízimo, faz e acontece, é um cara ótimo. Mas o publicano não, ele diz: eu sou um pecador. E se o Senhor não for propício a mim, eu estou frito, eu estou roubado. Não tem jeito para a minha vida. E aí Jesus, para espanto de todo mundo que estava ouvindo a palavra, diz assim: digo-vos que este desceu como para casa? Justificado. Ele não tinha justiça nenhuma, seus atos mereciam condenação, mas Deus lhe atribuiu justiça porque ele confessou ser pecador. E precisando que Deus lhe fosse propício, clamou isso ao Senhor. Então ele foi justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual a postura que a gente vê nos dois malfeitores? Um se orgulha, pecou, mas não está nem aí, vai morrer mesmo, né? Uma vez no inferno, abraça o capeta, não está com nada, né? Está bicho solto lá, né? Xingando Jesus, ofendendo. E o outro não. O outro está dizendo: fica quieto aí, cara. Você não percebe que a gente está debaixo da mesma sentença, porque a gente merece. E aqui do lado tem um cara que não fez nada, que não merece isso, mas está sofrendo isso. Quantas vezes a Bíblia mostra para a gente esses exemplos? Davi foi um homem que sempre se quebrantou diante de Deus, que sempre admitiu seus erros, seus pecados. Não foi um homem que não pecou. Veja, os heróis da Bíblia não são homens que nunca erraram, mas são homens que erraram, mas reconheceram a sua pequenez, a sua humanidade, reconheceram que Deus lhes fez justiça. Davi foi um homem que reconheceu a justiça de Deus, por isso um homem segundo o coração de Deus. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece, ele diz que aquele filho que foi lá, que gastou tudo com meretriz, que gastou todo o seu dinheiro, um dia caiu em si e disse: eu vou voltar para o meu pai, porque meu lugar é lá, meu lugar não é aqui. E o pai o recebeu e o restaurou a uma condição de filho. Então, justificação, salvação, é muito diferente do que as pessoas imaginam, irmãos. E é por isso que uma história como essa, real, é possível de ter, de fato, acontecido. Voltando ao texto que a gente leu, lá em Lucas, capítulo número 23, a Bíblia diz ainda no versículo número 42, ele acrescentou, depois que ele disse: olha, eu mereço, mas esse nenhum mal fez, ele continua dizendo: Jesus,
lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui a confissão final, aquilo que se espera de alguém que quer ser salvo. Além de reconhecer a própria miséria, além de reconhecer a culpa, que era merecido o seu salário, ele agora traz uma palavra arrebatadora. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que ele está fazendo? Primeiro, ele está rogando, clamando, pedindo a Jesus, que Jesus se recordasse dele. O que Jesus teria para lembrar dele? Dos crimes, dos roubos, dos assassinatos que ele cometeu? Não. Mas daquele homem que reconhecia sua culpa e que implorava pelo seu perdão. Ele pede: Jesus, lembre de mim, porque eu sei que não há outra possibilidade de eu escapar disso aqui. Veja, ele não pediu para Jesus o tirar da cruz. Ele não pediu para que de alguma forma ele continuasse vivo e não sofresse a punição que os seus erros mereciam. Ele apenas pediu que houvesse no Senhor uma lembrança dele. E para que serviria essa lembrança? Não era para aquela vida, porque aquela, ele já sabia, estava perdida, condenado. Mas ele pensou numa vida por vir. Ele pensou num reino por vir. Ele pensou em algo que ainda não acontecia. Ele pensou em algo que ele ainda não via, exatamente como a Bíblia diz ser a nossa fé. Algo que a gente tem certeza, uma convicção que a gente não vê, mas acredita. Então esse homem, ele não vê outra possibilidade de ser salvo, a não ser que Jesus se lembre dele quando vier no seu reino. Veja como diz a Bíblia Sagrada em Atos 4:12. Leia comigo Atos capítulo 4, versículo número 12. Esse homem entendeu isso aqui, mesmo sem conhecer o texto. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome a quem clamar, não há outro a quem dizer: lembra de mim. Não há outro a quem clamar: me salva. O único nome entre os homens é Jesus Cristo. É esse homem, esse nome que ele invocou naquele momento: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele não clamou por nenhum outro. O único nome que foi clamado por ele foi Jesus. João 14, versículo número 6. Olha o que está escrito na sua Bíblia, você conhece muito bem este versículo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele era o caminho, ele era a solução, ele era a única possibilidade. Não para aquela cruz, mas para o que viria depois. Ele é a única solução para o que vem depois da nossa vida. Ele é a única situação, é a única esperança que o homem tem para se livrar do salário do pecado. E a ele clamou naquele momento. Ele não viu nada além de Jesus. E perceba como isso deve ter sido difícil para aquele homem naquele momento. Como depositar em Jesus toda essa esperança, toda esta expectativa? Porque não era um homem que ele estava vendo ao seu lado, como foi Jesus durante seu ministério, vestido com uma túnica, bem apresentado, falando, dizendo palavras maravilhosas. Ele estava vendo ao seu lado um homem pelado, um homem todo arrebentado, todo ensanguentado, um homem todo maltratado, desfigurado. Mas foi a este homem desfigurado que ele diz: se lembre de mim. Então é algo muito mais profundo de que reconhecer Jesus numa mensagem bonita.
mas é algo de olhar para uma realidade e ver além do que aquela realidade representa. Esse homem ensanguentado aqui, arrebentado, é o Salvador. Eu reconheço que Ele tem poder e que Ele reina. Eu reconheço que Ele pode realmente me salvar. Veja, a versão corrigida fiel nesse versículo diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Alguém tem a versão corrigida fiel? Não diz apenas Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. E quem é o Senhor? O homem ensanguentado, o homem deformado, que ele está vendo ali ao seu lado. Ele chama Jesus de Senhor. E mais, ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que aquele homem ensanguentado é rei de um reino, é dominante sobre um reino, é senhor de um reinado. E ele reconhece que este reino é a única solução para a vida dele. Ele diz: eu quero fazer parte desse reino. Então lembra de mim quando o Senhor vier estabelecendo esse reino. Lembra de mim porque eu quero estar ali. Eu quero ser um súdito deste reino. Eu reconheço agora o teu senhorio, a tua soberania. Eu reconheço agora que o Senhor é rei. E eu desejo que o Senhor se lembre de mim. Ele reconheceu o reino de Jesus. Como diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 17, no versículo 14, coisas que foram ditas mais tarde sobre Jesus. Apocalipse 17, 14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Parece que esse homem já conhecia esse versículo, que foi escrito muito tempo depois. Eu quero estar com o Senhor quando o Senhor vier no seu reino. E quando ele vier no reino, vencerá, porque é Senhor do Senhor e Rei dos reis. E eu quero estar junto dessa vitória com o Senhor. Foi isso que aquele malfeitor disse ali naquele momento. Porque para ele existia a vida eterna. Para ele, a vida não acabava naquela cruz, que ele mesmo morreria ali ao lado de Jesus. E aí, irmãos, muita gente hoje vive como se não houvesse amanhã. Muita gente hoje está vivendo como se tudo terminasse na morte. Só que as coisas não terminam na morte. Há um depois da morte. As coisas não terminam simplesmente com a morte. Muita gente hoje vive tudo que tem para viver achando que a morte é o final. Mas a morte não é o final, pelo contrário, a morte é só o início, irmãos. Porque a eternidade não se compara com os anos breves que nós passamos aqui. Seja 80, 90 ou 100, a eternidade é muito maior do que essa breve existência do homem sobre a face da terra. Mas alguns simplesmente não acreditam numa vida após a morte. Não acreditam que depois da morte, ou você estará para sempre com Cristo, ou para sempre separado deste. E vivem de maneira completamente inconsequente, ignorando que o salário do pecado é a morte. E o pior, como diz a Bíblia em Apocalipse, a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. A solidão mais completa da existência humana, que será experimentada naquilo que chamamos de inferno. Mas a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 10 até o versículo 11, na palavra de Deus está escrito: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Esse tribunal é uma realidade, todos chegarão nele, mesmo aqueles que o ignoraram, mesmo aqueles que nunca se preocuparam com isso, que acharam que a morte era um fim.
eles também comparecerão. E aí, irmãos, a Bíblia diz para nós em João, no capítulo 3, no versículo 18, que é uma grande verdade para esse momento em que todos compareceremos a este tribunal único, tribunal de Cristo. Em João capítulo 3, verso 18, está escrito: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como vamos comparecer se a Bíblia diz que não seremos julgados? Uma coisa independe da outra. Todos compareceremos ao tribunal. Só que o nosso julgamento já foi feito. Nossa sentença já foi determinada. Mas ali presente estaremos como testemunhas. Mas aquele que creu não será julgado, ao passo que aquele que não creu já está julgado. E naquele dia comparecerá apenas para ouvir a sentença diante de todas as testemunhas. Então, a vida precisa de uma decisão, e essa decisão precisa ser hoje, e não no dia daquele tribunal, porque pelo que diz a Bíblia, naquele tribunal, ninguém vai se manifestar. Não haverá uma palavra final de um advogado. Não haverá um discurso final de defesa, nem de acusação. O único que falará naquele dia é o Senhor juiz. É o único que proferirá a sentença. Aqueles que creram, já julgados, absolvidos. Aqueles que não creram, já julgados e condenados. Um tribunal de proclamação de sentença. E foi isso que aquele homem malfeitor, chamado assim pela Bíblia, fez naquele momento. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí, queridos, sabe o que Jesus fez por ele? E é isso que é o mais importante de toda essa história. Não só o que ele fez, mas sim aquilo que Jesus fez por ele e faz na vida de todo aquele que se entrega, que se rende e que o reconhece como Senhor. No versículo número 43, a Bíblia diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. De uma maneira simples, objetiva e direta, Jesus simplesmente deu a ele a salvação verdadeira. Jesus não disse: olha, daqui a pouco vai vir alguém aqui tirar da cruz, você vai escapar e vai viver mais 10 anos. Jesus não disse: olha, vai ter uma solução aqui milagrosa, alguma coisa. Não. Mas ele falou: fica tranquilo, porque hoje eu vou te encontrar de novo. Você vai me encontrar novamente no paraíso. Jesus deu a ele uma salvação de verdade, irmãos. Por isso ele enfatiza: em verdade te digo. A palavra de Deus é a verdade, não a outra. E ele disse: é hoje o dia. É hoje o dia que você vai me encontrar no paraíso. Há muita gente falando mentira por aí, mas Jesus é a verdade. Em 2 de Pedro, capítulo 2, a palavra de Deus diz do verso 1 até o verso 3, capítulo 2 da segunda epístola de Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A palavra de Deus é a verdade, mas há gente que deturpa a palavra de Deus. Que você pregue a verdade da palavra de Deus. Salvação em Jesus Cristo. Salvação, necessidade universal do homem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E outra coisa que esse versículo me diz é que a salvação real e verdadeira
dada por Jesus, ela foi imediata. Irmão, se há algo que eu creio na salvação é que ela é imediata. Ela não é conseguida a prestações. Você não é salvo um pouquinho a cada dia. Você é santificado um pouquinho a cada dia, não confunda uma coisa com outra. Mas no caso do malfeitor, ele não teve nem tempo de se santificar. Encontrou com Jesus como ele estava realmente, mas confessando os seus pecados e arrependido deles. Confessando as suas falhas e reconhecendo que só Cristo poderia livrá-lo. Mas a salvação é imediata. Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Ele não diz, depois de uma semana de aula, depois de algum tempo aprendendo, depois de um sacrifício, depois de umas certas dominações sobre a sua vida, você vai conseguir, de uma disciplina. Não. Ele disse, hoje você estará comigo no paraíso. Quando alguém crê e se rende, a salvação é hoje. Quando alguém se entrega a Cristo, é verdade e é hoje. O resto vem com o tempo, se tiver tempo. Porque nenhum de nós sabe o tempo que tem. Talvez você tenha mais 10, 15, 20, 30, 40 anos para viver, depois do dia que você se entregar para Jesus, e você vai ter uma boa oportunidade de santificar e melhorar a cada dia. Mas talvez você se entregue a Jesus e morra no dia seguinte, ou no mesmo dia. No caso deste, foi no mesmo dia, mas a salvação foi imediata. E a morte não tem poder sobre ela. A morte não tem poder sobre a vida. A vida que Jesus dá é poderosa sobre a morte. Por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E da morte ele tirou aquele malfeitor, e naquele dia ele foi salvo. Foi como aconteceu com Zaqueu. Você lembra do Zaqueu, aquele da música que todo mundo conhece? Jesus entrou na casa dele e disse, hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu estava no início de um processo, mas ele tomou uma decisão. Ele disse, eu vou reparar o que eu fiz de errado, eu vou consertar essa bagunça toda. Mas Jesus disse, hoje houve salvação. Não disse assim, tá bom, depois de você pagar todo mundo, depois de você consertar todo mundo, de repente eu salvo você. Não, ele falou, hoje houve salvação nesta casa, porque é algo imediato. Se é algo imediato, é algo que eu não posso ficar adiando, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Se é algo que Deus pode me dar hoje, por que eu vou deixar para amanhã? Se eu posso hoje fazer a confissão dos meus pecados, se eu posso hoje concordar com Deus sobre aquilo que Ele já sabe ao meu respeito, se eu posso hoje experimentar a salvação gloriosa dada por Jesus, hoje mesmo você estará comigo. E aonde você estará comigo? Aonde? No paraíso, no lugar de glória. Para aquele homem, ele era perdido. Para quem olhasse para ele naquela cruz, era mais um condenado, mais um homem que não valia nada, mais um homem que não tinha jeito, e por isso a pena de morte foi-lhe bem aplicada. Para os religiosos, aquele homem certamente merecia o que estava acontecendo com ele, mas para Jesus, aquele homem seria seu companheiro no céu. Para Jesus, aquele homem seria revisto por ele naquele mesmo dia, no paraíso, na glória de Deus. Então, amado, se você quer estar com Cristo, o dia da salvação é hoje. O dia da confissão é hoje. O dia de concordar com Deus por o que Ele já sabe sobre você é hoje. Porque eu não sei o dia, ou o tempo que você tem, nem que eu tenho. Pode ser que a partir de hoje Deus te dê longos anos para você se santificar, para que você seja uma bênção na igreja, na obra. Quem sabe Ele não levanta aqui um pastor, quem sabe Ele não te faz alguma coisa, eu não sei. Mas pode ser que seja hoje o dia da tua morte. E hoje Ele está pronto para te encontrar no paraíso. Mas a resposta só pode ser uma, e a decisão tem que ser agora. Confessar Jesus
como teu Senhor e como teu Salvador. Vamos orar, irmãos, curvem as cabeças agora, vamos falar com Deus. Senhor, a tua palavra foi ouvida, a verdade da tua palavra foi anunciada, e em verdade, hoje é o dia da salvação. Hoje se repete esta oportunidade que é dia a dia renovada sobre cada ser humano. A oportunidade de confessar os seus pecados, a oportunidade de concordar com a tua palavra e não fazê-lo mentiroso. É hoje o dia da oportunidade. Por isso, meu Deus, eu te peço agora, toca no coração incrédulo essa noite, para que hoje também haja salvação. Há alguém aqui na igreja que quer render-se a Cristo essa noite? Levante a mão para mim, eu vou orar junto com você. Há alguém querendo se entregar a Cristo? É com você agora. É a oportunidade, é a chance que Deus te dá. Há alguém? Não? Amém. Deus sabe todas as coisas. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço porque a palavra foi ministrada e ela não volta vazia. Verdades e conceitos foram deixados para trabalharem nos corações, para que a tua palavra produza o fruto que o Senhor deseja. E nós, que um dia já tomamos esta decisão, possamos ter confirmada a nossa fé no Senhor, fortalecida pela tua palavra, fonte de toda a fé, ouvir da tua palavra. Abençoa a igreja, abençoa cada irmão essa noite, meu Deus, com mais base na fé e na palavra. É o que eu te peço, orando com todos, em nome de Jesus. Amém.